Olá, minha gente. O assunto que eu vou falar aqui durante alguns minutinhos, botar no Kawaii, tá? E botar aqui no Face, valeu? Então eu tenho 10 minutos. Gente, eu vou falar sobre Davi, algumas lições do Velho Testamento que são úteis para a gente, tá bom? E bom dia. O assunto é o seguinte: alguns textos, 1 Samuel, 2 Samuel. E vamos lá. Eu quero falar sobre Davi e o casamento de Mical. Algumas lições. Lembrando que a palavra de Deus é para a gente praticar. E lembrando que ela tem que ser a favor de Deus na sua vida, não uma decisão pessoal sua. Davi, quando assim, ele se tornou rei, certo? Por exemplo, vamos lá, vamos começar a história. 1 Samuel. 1 Samuel 18. Saul intenta matar Davi pela astúcia, porque ele sentiu inveja que Davi ele feria os filisteus. Tá bom. A primeira coisa, não importa a autoridade que você não importa a autoridade que você tem que respeitar as pessoas, certo? Você tem que respeitar as pessoas. Mas o seguinte, eu acho que antes de, assim, quando tinha esse louvor das mulheres a Davi, não era simplesmente o louvor das mulheres a Davi, era o louvor de Deus a Davi. Por quê? Porque o Espírito de Deus saiu de Saul. Ou seja, ele perdeu, assim, uma honra, né? Mas ele tinha a posição dele no secular. Mas ele ainda era o rei, cara. Então, Davi não, assim, destratava Saul. No mundo espiritual, Davi era o atual rei, só que ele não estava na posição ainda. Então, digamos que o cântico das mulheres indigna Saul, porque a honra de Deus não estava mais sobre Saul, porque o Espírito Santo tinha se afastado dele. Davi foi ungido há muito tempo atrás, certo? Eu nem. Deus manda Samuel ungir Davi, foi capítulo 16, cara. A gente tá aqui no 18. E um espírito mau da parte do Senhor se apodera de Saul, né? Então, digamos, ele era alguém, mas ele ainda não estava na posição, tá? Saul tenta matar Davi pela astúcia, assim, vou oferecer minha filha para ele, mas ele não é para casar com ele, é para que os filisteus pudessem matar, porque os filisteus eram um problema na época, cara. Eles eram um povo sinistro ali, né, cara? Aí tá, vamos lá. Samuel 18. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E o que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom aos seus olhos. Isso é o versículo 20. E Saul disse: Eu lhe daria para que ele sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Então ele não queria fazer aliança com Saul, com Davi, ele queria matar Davi de alguma forma, porque ele estava com inveja. Tá, a inveja é uma coisa ruim? É, mas respeita a autoridade das pessoas. Mesmo que elas não tenham Deus, elas são uma autoridade. Porque a humildade expressa, assim, diante da honra vem a humildade, certo? Então Davi era humilde. E ele tinha uma bênção de Deus que Saul não tinha mais. Mas ele ainda era o rei. Então ele ganhou esse prêmio de Mical, casar com Mical. Ele pagou por Mical. Ele fez uma coisa para Saul para ganhar Mical. Vamos ver. Eu não marquei isso aqui, mas vamos lá. Os servos de Saul anunciaram dizendo: foram tais palavras, falou Davi. Então disse Saul: assim direis Davi, o rei. O rei não tem necessidade de dote, senão de 100. Então disse Saul: assim direis a Davi. O rei não tem necessidade de dote, nem queria dinheiro nem nada, sabe? Não queria. Senão de 100 prepúcios de filisteus para se tornar vingança dos inimigos do rei. Por quanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Tá. Anunciava os seus servos essas palavras. Esse negócio pareceu bom aos seus olhos. Davi foi genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Foi prometido uma bênção, tá? Foi prometido. Vamos lá mais para frente para explicar essa história, tá?
Não importa assim, era o espírito maligno. A intenção era ruim. A decisão era boa. Por quê? Porque futuramente essa posição de rei, lembrando, reis, Velho Testamento, rei é Jesus. Não ache que a sua posição exaltada que Deus te dá te faça uma pessoa que tenta destruir os outros de maneira assim, pô, perversa. Vou destruir o cara aqui porque Deus honra ele. Não, não é assim, né? Às vezes, uma pessoa recebe uma honra de Deus, é uma coisa. Se a pessoa ela recebe uma honra para fazer o mal, é outra coisa. Ah, não, vamos honrar esse cara porque ele faz isso, as obras dele são essas, então a gente honra ele. Por exemplo, um político ruim, a gente honra ele porque ele faz isso, aquilo, mas você tá vendo que o cara ele é complicado? Não é legal, mas tem gente que gosta. Tem pessoa que não enxerga. Tem pessoa que não reconhece a Deus. Se uma pessoa não reconhece a Deus, reconhece o quê? Né? Reconhece uma pessoa ruim, reconhece uma unção ruim. Então, Saul era rei, tudo bem, mas ele não podia matar alguém que Deus honrava. Tudo bem, humildade para os dois, humildade para Davi, humildade para Saul. Então, os dois conta, a palavra de Deus é uma só. Sendo que Davi tinha uma honra, a honra de rei, que Saul não tinha mais, né? Lembrando, tudo que você tem, você agradece a Deus, tá? Em 2 Samuel 3, versículo 13, quando morreu Saul e Davi era rei em Hebron, né? Hebron. Abner, o tio de Saul, ele faz uma aliança com Davi. Ele disse a Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é, não verás a minha face se primeiro me trouxeres a Mical, filho de Saul, quando vieres ver a minha face. Ele queria a esposa que foi prometida a ele, só que ela tinha casado com outro homem. Aí vem o fato que ela estava casada com outro cara quando foi prometida a ele por uma coisa que ele fez. Mas como ele era rei, ele tomou a mulher dele por aliança política. Por quê? Para preservar, digamos assim, a, a, essa aliança com a casa de Saul. Tudo bem. O problema é o seguinte. Não sei, fala, digamos que é assim, ele tinha muitas mulheres, certo? Deixa eu ver onde eu encontro isso aqui. Ele tinha muitas mulheres, então ele não tinha necessidade de ter uma mulher que era de outro cara, certo? Que já tinha sexualmente feito. Mas é o seguinte, no Velho Concerto, tudo bem, ele era o rei, ele tinha autoridade, mas no Velho Concerto, quando a mulher pratica sexo, ela não casa com outro homem porque ninguém quer mais, porque naquela época era sério as coisas, né? Quando a mulher ela fazia, outro homem não queria, e quando descobria, entregava ao sacerdote. Então era um problema fazer sexo naquela época. Hoje em dia, estamos na época da graça. Então, como ele tinha autoridade de tomar, ele tomou, porque ele ia ficar com ela. Certo? Ele ia casar com ela e criar filhos com ela para preservar a linhagem de Saul. Tanto que Deus honrava Saul de maneira que o reino do sul era Judá, tribo de Jesus, de Davi, e Benjamim, que é a tribo de Saul. Então tinha, assim, o primeiro rei, ele foi lembrado, o primeiro rei foi lembrado. Só que, no caso, teve uma consequência aqui para Mical, foi dela a consequência, não foi da casa de Saul, tá? Vamos lá. Caraca, onde que tá isso? Ah, sim, a parte que. A parte que Mical zomba de Davi, porque ele tirou as vestes dele, tirou as vestes reais, ele não estava nu, tá? Então vem aqui. 2 Samuel 6, tá acabando. E Mical, filho de Saul, 2 Samuel 6, versículo 23. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até a sua morte. Digamos que a consequência, minha gente, olha, eu te falo um negócio. A consequência não é você zombar de uma pessoa, tá? Simplesmente, ela estava zombando, pô, não era uma pessoa qualquer.
tudo bem. Mas ela estava desmerecendo Deus pela atitude de Davi em se humilhar, em honrar Deus pela cidade, por comemorar ali. Davi traz a arca, então ele estava comemorando a aliança de Deus, ele estava comemorando as que eles conquistaram uma cidade. Ele foi constituído rei, então ele estava feliz, então ele queria assim, ele não queria uma posição de honraria de maneira que ele fosse exaltado, de assim, soberbamente, porque ele não tinha necessidade de fazer isso. Ele já era alguém exaltado por Deus, isso que importava. Ele não precisava assim, peito estufado, cabeça em pé, entendeu? Então ele era alguém que era humilde. Olha o que ele fala aqui em 2 Samuel 6. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Ninguém humilhava Davi, ele era o rei. Ele era alguém de autoridade, ele era alguém tipo um presidente. Ninguém humilhava o presidente. Você humilha uma pessoa que faz uma coisa errada. Davi, quando fazia coisa errada, no caso, a autoridade de um rei, ele não era assim questionado. Hoje ele era presidente, você tem que respeitar o presidente, você tem que, mas você não pode deixar fazer o que ele quiser, né, cara? É diferente. Então ele cobra respeito quando ele não dá respeito à população, né? Que droga, né? Então, o quê? E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas seria honrado. Ele sabia que seria honrado porque ele acreditava no princípio da humildade. Então ele não precisava ficar se achando pomposão. Não se achava o cara que, ah não, eu dominei, eu consegui, foi pela minha força que eu fiz isso, foi pela minha glória, não. Então ele reconhecia, então a atitude de dançar e curtir, sabe, era uma comemoração que hoje em dia não é o costume, tá? Eles dançavam, cantavam, era uma comemoração, não era uma coisa como hoje em dia é feita nas macumbas, nas umbandas, onde tem danças, giros, né? Então, esse tipo de comemoração hoje em dia não é uma prática assim legal dentro da casa de Deus. A gente louva, a gente adora. A gente pode até fazer um teatro, alguma coisa, mas não é uma coisa mais, digamos, da época, né, de hoje, né? Mas dança tinha, você podia, assim, exaltar a Deus através de uma dança, certo? Não era uma coisa errada naquela época. Mas hoje em dia a gente não tem esse costume. Mas se você quer dançar, fazer uma coreografia, eu acho que não é uma coisa errada. Deus ele não condena isso na Bíblia. Só não é o costume, as pessoas não ligam, não dão consideração para quem está dançando, entendeu? Então, louvor a Deus é o que importa. Da maneira que ele é feito, lembre, existe dança na macumba, existe música também, mas é a música da macumba. Então, se você quer dançar ou festejar de alguma forma, é por algum motivo. E é para honrar a Deus, sempre tome cuidado com o que você faz dentro da igreja, né? De como você louva a Deus, se é uma coisa do espírito, se é uma coreografia, ou se é uma coisa para aparecer, entendeu? Então Davi não queria aparecer. Davi ele queria honrar a Deus, então era uma atitude humilde. Ele dançava do jeito dele, não mostrou ele dançando, não tem vídeo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, digamos que uma consequência, certo? É que Mical, por zombar de Davi, por honrar a Deus, por respeito a Deus, Mical e filho de Saul não teve filhos até o dia da sua morte. Era uma aliança. Foi dada a Davi, outro homem a teve. Ele se tornou uma autoridade que podia retirar, mas não tinha necessidade de tirar, ele podia arrumar uma outra mulher, mas para honrar a patente, a aliança com Abner, ele quis uma parente de Saul, da filha de Saul, mas não foi Merabe, que é a filha mais velha, porque foi prometida a Mical. E
Mical amava ele, só que ela não honrava a Deus de maneira que respeitava Davi, né? De certa forma, pelo menos nesse período aqui. Então ela tinha assim um posicionamento de, pô, eu sou uma princesa, então eu não vou me humilhar para Deus porque eu sou uma princesa. Então assim, a posição que você tem, você não pode humilhar as pessoas, certo? Assim, de roubar aquilo que é dela, porque Davi, ele era o rei no mundo espiritual, mas ele não era o rei ainda no mundo físico. Saul não respeitava isso, ele não tinha mais o Espírito de Deus. Tudo bem, perseguiu. Davi, como ele era uma autoridade espiritual, mas ainda não era física, não estava na hora ainda. Então ele não podia matar uma pessoa que Deus ungiu, né? Então, cara, ele não era uma pessoa. É como se fosse um pastor usado por Deus. Só que hoje, no novo concerto, é o seguinte. No novo concerto, gente, o rei é Jesus. Você respeita o teu pastor, mas você faz críticas construtivas sem perseguir. O objetivo é a gente se acertar, não causar é, um, uma falta de amor entre o relacionamento. Então, se você quer se unir, se você quer conversar, se você quer estar em paz com o teu pastor, com as pessoas, você conversa com elas, dá perdão, dá amor. Às vezes a pessoa não quer isso. E às vezes ela não quer nem ouvir a palavra de Deus. O que tu faz? Pô, cara, não tem nada que fazer. Eu te envio uma palavra aqui se tu quiser, mas assim, o teu posicionamento ele não está correto diante de Deus. Você não consegue fazer uma amizade com uma pessoa que não te reconhece, como Saul não reconhecia Davi. Só que a patente, a patente dele no mundo físico, no secular, ainda não era rei, né, cara? Então ele tinha que respeitar. Na hora certa ele seria o rei, porque Deus ele deu a palavra a Samuel para Davi. Então o que eu quero dizer é o seguinte: Deus te promete coisas, te dar coisas, você tem autoridade de tomar. Verifica bem isso. Se no novo concerto está aprovado, se diante de Deus está aprovado, se não é uma impiedade. Se você tem autoridade, se você pode, se foi prometido, se você fez algo por isso, certo? Então, lembrando que Deus queria preservar a imagem de Davi, que ele era o futuro rei, certo? E ele queria guardar, lembrar da linhagem de Saul por Mical, porque foi uma aliança com Abner. Então foi essa a atitude. Foi essa a atitude que foi feita. Então ele, como ele já era alguém constituído, ele tomou. Só que hoje no novo concerto, tá, gente? Lembrando, tá? Você tá casado com a tua esposa, com a tua marido aí. Um senador, um presidente não pode tomar aquilo que Deus ele já uniu. Sim, tipo assim, tava casado, cara. Não só a prática sexual, mas o rito, né, cara? Ah, mas eu fiz alguma coisa, não. Tudo bem. Você faz coisas por amor. Pode ter ocorrido um imprevisto, mas você é uma autoridade, você tem que ter cuidado com e para que você usa a sua autoridade. A sua autoridade, ela não pode passar acima das coisas de Deus, tá bom? Então, no caso, velho concerto, ela era uma princesa, ele era o rei, teve uma aliança, velho concerto considera, mas se fosse um novo concerto, não seria considerável Davi tomar Mical não, tá? Não teria como, ele estava casado. Então causou um sofrimento aqui, né, cara? Tudo bem. Eu lembro que eu vi alguma coisa sobre isso. Mas digamos que no velho concerto isso é considerável. Mas lembrando que no novo concerto não. E que a sua autoridade não vale mais que a palavra de Deus. Humildade, beleza? Respeita as pessoas, elas não podem ter Deus ali. Você pode criar críticas construtivas. Por mais que você não faça muito, você possa ter problemas, né, com a pessoa, mas não importa se a pessoa não quer ou não. Você tem uma bênção de Deus, você pode ter, mas tema de respeitar as pessoas que não te fazem nada. Se a pessoa quer te combater, te fazer mal, é outra coisa, né, cara? Você tem que se defender. Davi não se defendeu, mas ele era diferente. Saul ainda era rei, né, cara? A unção
estava sobre ele, mas o Espírito de Deus não estava mais. Então ele não era reconhecido no mundo espiritual, mas ele tinha patente, tá bom? Então a patente ainda era de Saul. Então a gente aplica toda essa história no Novo Concerto, a gente aplica toda essa história na nossa vida para nos instruir a como agir. Lembrando, humildade. Lembrando, quem você é não é mais importante do que Deus, as coisas de Deus, tá? Humildade para entender isso. Lembrando, Deus te dá bênçãos, me humilharei aos meus olhos e das servas de que falaste, delas seria honrado. Humildade, se humilhar aos seus olhos. E deixa eu ver mais. Tem uma coisa aqui ainda. Eu acho que tem mais um detalhe. Não, tem mais não. Não. Acho que é só isso mesmo, gente. É só isso mesmo. Foi muito legal a mensagem, né? Lembrando pra você aí. A aliança. Humildade. Lembrando, tá, gente? Humildade. Quem você é não vale mais que a palavra de Deus. Tá? No Novo Concerto, isso não é considerado correto. Lembrando. Tá? E respeita as pessoas que não te fazem nada. Se é uma pessoa maior que você, assim, de maneira que você não pode ferir, digamos, ferir como, né? Corrigir não é ferir, não é bater. Você pode apoiar o reino de Deus com as palavras de Jesus. O Jesus é o rei, tá? O pastor não é um rei, o pastor é a autoridade que te governa na igreja. Se ele é de Deus ou não, você dá um apoio nele, para ele em Deus. Se Deus ele quer te dar alguma coisa, ele não consegue impedir, tá? Mesmo se ele fosse de Deus. Mesmo se ele é de Deus, né, cara? Se ele fosse, não. No caso de Davi, Saul, ele não era mais Deus, entendeu? Eu deixei mais um texto aqui, mas eu não tô vendo, né? Não deixei não. Tá bom. Peraí. Ah, sim, eu deixei aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de alguma coisa. Não. Nada não. Só isso mesmo, gente. Tá? Lembrando, humildade, honrar a palavra de Deus, ter misericórdia das pessoas, das coisas que você tira no Novo Concerto. Davi não é aconselhável a fazer isso no Novo Concerto, porque ele é uma autoridade, mas no Velho Concerto vai. A aliança política era uma coisa que estava em jogo, era maior que um casamento, mas casamento Deus une. Mas no Velho Concerto, algumas regras de casamento, talvez no Deuteronômio tenha, o que Deus une, o homem não separa, né? E o homem separou, mas foi uma atitude pautada naquilo que era maior do que o homem que estava casado com ela, né? Uma aliança política, uma aliança de promessas, uma aliança que no Novo Concerto não é aceito, não é aceito. Mas de qualquer jeito, foi feito aquilo. Ele tinha muitas mulheres, não tinha necessidade, mas como ela não era uma mulher qualquer, e Saul era para ser lembrado, até Benjamim é lembrado no Reino do Sul, ele tomou a Mical. Mas a Mical, por consequência, ela não conseguiu dar herdeiros para Davi, porque ela não honrava Deus, então não tinha nada a ver com Saul. Foi feito a linhagem de Saul toda, que foi prometida por Deus ser destruída, foi destruída, ficou só um filho dele, filho de Jonatas, né? Ficou um filho de Dante, esqueci o nome dele. Ficou um filho de Jonatas na cidade que estava perdido lá, sem as pernas, né? Sem as pernas não, aleijado. Então ficou só ele. E Deus, ele, por Mical não honrar a Deus em Davi, não gerou filhos para ele. Isso é ruim. Então, tá essa é a mensagem. E a linhagem de Saul caiu para que a Davi prosperasse, segundo a palavra de Deus. Mas agora, em caso de salvação, isso é com Deus, isso é com ela. Ela só não teve herdeiros. Quem sabe no final da vida ela se arrependeu, né? Foi só uma questão de desonrar a Deus. Ela não teve herdeiros por isso. Entendeu? Que imagino que, né?
uma idolatria, né? É serrar os útero, né? A madre, não tenho certeza, mas Deus ele não quis abençoar a linhagem ele, de Mical, tá? Lembrando que você não é Mical, você não é Davi, você não é Saul. Essa é a lição que nós aprendemos com essa história, tá bom? Fica na paz. Eu já falei pra caramba, não dá nem espaço no Kawaii esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e humildade sempre, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, fica na paz.